Esta essas- conferência será gravada agora. essa informação lá no nosso canal do YouTube, tá legal? Então, assim, né, nós estamos passando agora por uma fase bastante complexa, né, no mercado. Estamos muitas pessoas aí de quarentena nas suas casas e estamos todos assim meio que sem ter uma referência sobre o que vai ser, né, a decorrência em relação à situação da pandemia e tudo mais. Então, assim, eu quero nessa conversa de hoje, assim, na proposta do MaioBIM, falar sobre BIM aqui da SDS e fazer uma ponte também com a questão do que a gente tem feito com relação à tecnologia, enfim, como que isso pode mudar aí também e até fomentar e fazer com que a gente saia da crise com relação ao que nós estamos vivendo aí, tá certo? Então, o título dessa live aqui é Perspectivas do BIM no cenário brasileiro, pensando aí no segundo semestre, né? O começo da fala, depois eu vou dar uma explicação mais geral aí sobre o que é o BIM, o que ele significa e tal, qual a importância que ele tem dentro da nossa área aí, que é a área da arquitetura, da engenharia e da construção. E na sequência, eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão realmente da perspectiva do mercado financeiro aí, tá legal? Então, assim, quando você fala de BIM, a gente está falando não apenas de uma questão de mudança de software e tudo mais, tá? A gente está falando de uma mudança de tecnologia e de uma mudança do jeito de fazer, tá? Para quem está acompanhando aqui pela videoconferência, vocês estão vendo aí, eu tenho três imagens bastante clássicas, né? Uma é um escritório de projetos aí, onde fazia tudo na mão, né? Tudo era muito manual. E a partir do momento que você tem aí a criação da informática, você começa a ter todas essas informações dentro de uma plataforma, né? Parece muito fácil, né? Ah, legal, agora na plataforma é só lá instalar o software e fazer. Não, tá? Não é. É justamente a grande questão que se tem aí é como que você faz a mudança dos seus processos, do seu fluxo, dos seus produtos aí para esse novo cenário, tá? Não é uma coisa fácil, tá? A gente enfrenta aí na área da construção civil, né? Muitas dificuldades com relação à gestão, a fazer orçamento, a controlar a obra, e tudo isso é função do quê? Justamente dessa falta de coordenação aí que a gente enfrenta muitas vezes aí na hora que você fala das informações típicas da área da construção, tá? Então, assim, o BIM, ele é uma tecnologia aí que está em voga, enfim, que a gente está usando e que está sendo, que está ganhando muito espaço no Brasil e no mundo, tá? Mas, assim, o BIM, ele é só uma das partes do que você vai ter que mudar nessa questão, né? Porque se você começa a investigar os processos de projeto, né, você percebe que muitas vezes podem ter muitas falhas. Então, justamente, o problema que as empresas enfrentam, que o governo enfrenta muitas vezes, é justamente de você não ter bons projetos bem parametrizados e que possam aí significar, por exemplo, um ganho efetivo aí que possa realmente significar uma mudança aí no cenário da construção, tá certo? Então, assim, figurinha, né, básica para pegar o que é BIM, né? Para quem não está vendo aqui, é um elefantinho, várias pessoas vendadas e ninguém sabe o que significa, né? Então, assim, as pessoas têm que realmente começar a entender que o Building Information Modeling, né, que é essa modelagem das informações da construção, e vem com que sentido? De conexão, tá? Então, realmente, você tem que ter um sistema de projeto muito mais elaborado, muito mais ligado, muito mais colaborativo, porque é a colaboração que faz com que você tenha menos problemas, tá? Só que colaborar não é fácil, tá? Até mesmo para uma empresa que tem lá, por exemplo, 10 pessoas sentadas uma ao lado da outra, às vezes você não consegue fazer com que as pessoas
dividam as informações, tá? Então, a gestão da informação, ela é um problema, não é só nosso, da área da engenharia da construção. Ele é uma dificuldade normal que você tem nos processos de produção em geral. Então, é muito complicado você gerir as informações. Então, assim, então o BIM, ele vem nessa lógica de ser um sistema, tá? Onde você vai ter todas as diversas informações que são correlatas à construção, elas vão estar inseridas ali, tá? Para quê? Para que você possa fazer a gestão e para que você possa fazer tomada de decisão, tá? Para quem está ali fazendo o projeto, para quem está ali gerindo a obra, para quem está fazendo a gestão da manutenção e tudo mais, em qualquer uma dessas camadas você vai estar sempre lidando com diferentes tipos de informação. Isso, informação é um calcanhar de Aquiles para todas as áreas aí, tá? Então, a grande questão que a gente tem aí com a tecnologia BIM, com as ferramentas BIM e tudo mais, é ter ali uma cadência de softwares, uma cadência de informação integrada e que você possa controlar melhor as coisas e que você possa ter menos imprevistos, tá? As pessoas às vezes começam a falar de BIM e elas têm às vezes um pouco uma visão muitas vezes assim como se fosse ser um coaching, sabe? Nossa, vai se resolver todos os problemas da humanidade só por causa que o BIM foi desenvolvido, está evoluindo. E não é necessariamente isso, tá? Para quem está aí no escritório, vocês estão aí, trabalham aí em empresas de pequeno, médio, grande porte, governamentais, você percebe que você tem aí muito trabalho que você tem que fazer, tá certo? E o que acontece? Você percebe que, por exemplo, a ferramenta tá lá. Então lá, eu tenho um software, por exemplo, tá aqui o Renan, depois eu te pergunto, respondo sua pergunta, tá, Renan? Que o Renan mexe com a parte de infraestrutura, né? Então você vai lá e tem uma ferramenta de infra. Mas o que acontece? Você vai perceber que essa ferramenta estar dentro do cenário, estar implementada, resolvida, alinhada, é uma outra conversa, tá? Então, assim, toda vez que você fala de BIM, você não é um aplicativo, tá? Não é aquela coisa, eu vou no Google Store, vou lá abaixo e aí simplesmente instalei, uau, eu tenho meu aplicativo. Não, não é isso, tá? Justamente o que a gente percebe quando você fala de sistemas BIM ou qualquer sistema de informação no geral, é que você tem que ter pessoas que vão ter que se juntar e vão ter que definir um padrão, tá? E aí se trabalhar em cima desse padrão. A dificuldade para quem está começando, qual é o padrão que eu vou seguir, né? Você tem ali fontes de informação, biblioteca, você tem aí várias possibilidades aí, né, de fonte de informação. Mas, na verdade, assim, né, não é só isso que precisa. Realmente você precisa ter essa definição mais clara de como as coisas vão ser feitas, quais que vão ser as entregas que vão ser feitas, tá? Então, tudo isso é muito novo. Então, isso não tem. Mas eu acho que, assim, o que é fundamental sempre na área da engenharia, na vida, realmente, acho que é uma coisa mais de vida mesmo, né? É você enfrentar a realidade. Então, assim, não é que nós estávamos num mundo perfeito, que funcionava direitinho, e surgiu o BIM e agora eu vou ter que refazer tudo. Não, se fazia antigamente, se conseguia chegar, se atingir as metas que você queria e tudo mais. Só que muitas vezes você não conseguia ter esse resultado, tá? Então, assim, você tinha muito problemas clássicos aí de erro de projeto, problemas de, por exemplo, gestão da informação, erro de orçamento. Então, isso sempre aconteceu, né? Então, assim, eu acho que o BIM tem que ser entendido aí como uma ferramenta que ele é algo que você tem aí que trabalhar e ele pode te ajudar, mas ele vai exigir de você pensamento de engenheiro, pensamento de arquiteto, tá? Então, não existe essa questão toda. Cada profissional vai ter que, dentro da sua realidade, da sua empresa,
ele vai ter que pensar como que ele vai articular isso, tá? Isso não é algo que no momento está pronto. Pode ser que daqui a 20 anos, com a consolidação, com o mercado consolidando, com as coisas realmente se solidificando, que você consiga realmente ter isso mais definido, tá? Só que no começo, agora a gente não tem. E exatamente acho que esse é o grande ganho que nós temos. Nós temos condição de buscar referências, de buscar, de se estabelecer, de repente, fazendo metodologias, enfim, que possam responder a certas questões aí com relação à implementação BIM, tá certo? Então, assim, então o BIM, ele vai estar ligado aí, é o que a gente fala de gestão, né? A base da gestão são três, né? Três pilares: pessoas, processo e tecnologia, tá? Então, para isso poder acontecer, a gente vai ter que ter procedimento. Então, vai naturalmente agora surgirem procedimentos, manuais, famílias, tudo isso vai ajudar na condução aí dessa questão do que é o BIM dentro das empresas, tá? A área da construção, ela é uma área bastante peculiar, assim, porque ela sempre teve diversos processos aí, diversas coisas feitas muito manualmente, tá? Controlado de forma muito braçal mesmo, sem grandes critérios, né? Mas é uma área que ela recebe vultuosos investimentos de tempos em tempos, tá? Então, até que o que eu acabo falando mais no final é que, assim, a perspectiva que nós temos aí de melhoria da economia está justamente em se voltar a investir em infraestrutura, tá? Então, assim, só que investir nisso é legal? Nossa, que legal, vai ter investimento. Só que, assim, a gente tem vários problemas aí, né? Então, pode ser que eles retomem, porque a gente não resolveu, ele simplesmente se passou a enchente, entrou no marasmo, e aí os problemas ficaram de novo confinados. Você realmente não criou um método de resolver os problemas, né? Talvez o VIM venha ajudar a resolver alguma coisa, mas ele não vai ajudar a resolver tudo, tá? Então, assim, quando você fala de implementação BIM, o BIM é uma cadeia de ferramentas, tá? Então, aqui a gente é da Autodesk, a Autodesk tem várias ferramentas que trabalham sobre o Building Information Modeling, mas também tem outras empresas que têm ferramentas BIM também, tá? Então, assim, cada empresa tem as suas características, tem seu porte, tá? Então, assim, essa decisão da implementação BIM, ela geralmente vai nascer aí com quem está mais ligado à alta gestão, então ele vai definir realmente o que vai ser feito e tudo mais. E aí, a partir daí, você vai ter um processo de implantação, tá? A implantação, ela tem questões físicas, né? A questão, por exemplo, de troca de parque tecnológico, de software, de uma série de ferramentas aí, tá? Tem que também ter um entendimento um pouco aí também de uma coisa mais sistêmica, né? Porque num escritório você não tem só pessoas que trabalham, você não tem só ali desenhistas, cadistas, engenheiros, arquitetos. Você tem esses profissionais todos, mas que prestam serviço. Então, hoje você tem um perfil de cliente. Então, quando você mudar para a implementação BIM, isso vai significar, por exemplo, uma mudança de perfil de cliente, já tem que conversar com esse cliente, a entrega vai mudar, como que vai ser isso? Então, isso é uma coisa que faz parte aí do processo, né? As pessoas, naturalmente, têm muita resistência com relação à mudança BIM, né? Então, quando você fala aí de implementação BIM, você está falando aí de uma série de questões que envolvem, então, às vezes a pessoa fica um pouco resistente a ter que mudar a ferramenta que ela trabalha, que ela conhece tão bem e tudo mais. Mas então vale, tem que ter por parte da empresa, né, toda essa conversa aí, enfim, com os colaboradores no sentido de melhorar isso, no sentido de evitar aí que você tenha problemas aí motivacionais com relação a isso, tá? Depois dessa fase, realmente a implementação, tá? Então vai ter que se definir o parque tecnológico e a questão de treinamento, de mão de obra, tá?
E aí, geralmente, se monta um piloto, né, que é um projeto base, para você poder implantar aquilo que foi proposto, né? E aí se implementa, se avalia o que foi desenvolvido, se volta e corrige, e aí você tem mais ou menos um boneco testado para você poder fazer outros por cima, tá? Mas ele é um processo de retroanálise, né? Porque vocês que estão aí no mercado sabem que, independente do escritório, da empresa que você está, sempre você está alterando os processos, né? É normal você pegar, fazer um ajuste aqui, outro ali. Ah, então esse elemento aqui eu otimizei ele, então agora ele volta para o começo. Isso tudo são coisas que podem acabar acontecendo, tá? É, o BIM ele veio aí, né? Assim, falando de um pouquinho de história, né? O BIM surge justamente da evolução tecnológica das ferramentas CAD, né? Então, as ferramentas CAD foram as primeiras ferramentas aí com relação a você informatizar o processo de projeto, né? As ferramentas CAD aí, elas ganharam uma aplicação virtuosa em outras indústrias. Então, por exemplo, tem muita coisa ligada ao CAD/CAM, que você faz a produção, né, ligado ao que foi desenhado no AutoCAD, modelado no AutoCAD. E isso acabou não acontecendo na área da construção civil. A área da construção civil, ela acabou, ele se foi implementado, mas não pensando na produção e mais pensando realmente na questão do realmente de você representar mesmo, como se fosse uma prancheta eletrônica, né? Só que nós enfrentamos um problema sistêmico na área da construção, que é justamente os elementos que fazem a gente perda desempenho. Então, onde eu perco desempenho na construção civil? Seja na parte de materiais. Então, você não tem aí um projeto muito claro, então isso vai significar que você vai ter que ficar refazendo, vai ter que ajustar, pode ser que você perda material. Você tem uma questão que é a produção no canteiro vai depender de um material que um terceiro vai te entregar. Então, se esse terceiro não te entrega o material, o insumo que você precisa, você fica com a mão de obra parada. E você paga pela mão de obra. Então, você vai ter uma perda ali nesse processo, tá? Então, assim, tudo isso faz com que o custo agregado das edificações que ele aumente, tá? Só que a gente está num momento histórico que as pessoas não têm muita renda. Então, você tem que ter empreendimentos realmente que tenham o menor custo possível. Você só vai conseguir diminuir o custo nesse ponto a partir do momento que você tiver menos margem, menos variação, tá? Então, quando a gente fala de BIM, a gente está falando do quê? Está falando de um sistema onde eu possa fazer uma gestão melhor das coisas, tá? E você tenha menos perda e tenha menos problemas aí. A gente tem hoje também uma outra questão, que é a questão ambiental. Então, hoje se cobra muito aí por parte aí da questão dos órgãos ambientais e tudo, a questão do impacto ambiental e tudo mais, que as obras de engenharia acabam tendo, né? Acabam impactando aí. Então, se você tem um produto, né, uma edificação que ela é mais justa, né, com relação a insumo, com relação a materiais e tudo mais, você acaba tendo aí muito mais eficiência do que se você estivesse trabalhando com um projeto muito solto, né, com informações muito soltas, tá? Então, o BIM vem nesse sentido, tá? De realmente tentar juntar melhor as informações, definir melhor as diferentes instâncias para você poder perder menos lá durante o processo de produção, tá? É comum na engenharia a gente falar que a gente perde muitos dados, perde muita informação. Então, assim, só que as informações são importantes, porque uma informação pode ser que ela gere um problema, gere um retrabalho aí, e aí você tem grandes problemas aí que podem, patológicos até que podem acontecer em função disso, tá? É muito ruim, porque a gente, como engenheiro, né, você gasta tempo gerenciando informação, então, dessa forma, a gente precisa ter um sistema que ajude a gente a gerir melhor as informações aí, e que permita melhor colaboração, tá?
Então, assim, a colaboração, eu acho que a gente tem que ser bastante criterioso, porque a comunicação, colaboração, não é um problema só das empresas de construção, de arquitetura, de engenharia. É um problema recorrente das empresas, tá? Por quê? Porque, no geral, as empresas têm diversos setores, tá? Cada setor tem a sua forma de trabalhar. Às vezes pode ser que ele tenha o seu software para trabalhar. Então, você fragmenta demais a informação. Então, como você fragmenta, é muito normal que acabem acontecendo problemas de você perder informação, uma coisa não conversar com a outra. Isso acaba sendo o cenário normal aí, tá? Para você fazer mudanças nas empresas de engenharia, você naturalmente tem resistência, tá? Isso acontece, é uma coisa normal, e cabe a nós, engenheiros, aí, administrar isso e fazer com que isso possa acontecer da melhor forma possível, mas também não existe uma receita pronta para isso, tá? Quando você fala de BIM, você tem todos esses ganhos que você teria aí realmente com uma integração melhor do processo de projeto, né? A gente está falando de uma estratégia que ela visa você unificar o processo de projeto em cima de um único modelo e a partir dele tomar decisões, enfim, fazer ajustes, análise, etc, tá? E isso você poderia arrastar tanto durante a etapa de projeto, quanto a etapa de execução, quanto a etapa de manutenção, vamos dizer assim, da edificação. Então, realmente eu teria um repositório, um modelo, onde vai ter todas essas informações, tá? No Brasil, o BIM, ele está agora ganhando visibilidade, tá? A Autodesk aí tem ferramentas desde 2006, já no Brasil, no mercado brasileiro, de integração BIM, tá? Tem escritórios aqui no Brasil que fazem um trabalho fantástico com relação à implementação BIM, a fazer modelos inteligentes, integrados, colaborativos. Então, está realmente ganhando muito vulto aí no mercado. Só que precisava que houvesse, de certa forma, aí, um esforço governamental que pudesse regular isso, tá? Para poder suprir essa demanda, o governo federal, tá? Ainda na gestão do Michel Temer, ela fez um decreto chamado Decreto BIM, Estratégia BIM BR, tá? Então, essa estratégia, esse decreto, ele é muito importante por quê? Porque ele foi a primeira sinalização governamental do que significa a implementação BIM no cenário da construção civil. E, ao mesmo tempo, ele permitiu que, de certa forma, as empresas começassem a ter um pouco mais de conhecimento sobre isso e de que isso não era simplesmente um movimento de empresa de software, a questão só de, é uma empresa que agora tem um novo tipo de ferramenta e quer que implemente. E não, na verdade, é um movimento um pouco contrário com relação a isso, tá? Por quê? Porque se você olha a experiência da construção civil mundo afora, você percebe que hoje as grandes empresas de construção no mundo inteiro, elas estão fazendo essa integração dos processos de projeto, seja o projeto arquitetônico, seja estrutural, elétrico, hidráulico, execução, até manutenção, tá? Então, isso é um sistema BIM. Então, ele vem justamente como uma resposta natural do cenário da construção frente aos desafios que a gente tem hoje. Então, não é simplesmente só uma questão de uma adoção de um software, enfim. Acaba sendo realmente você melhorar toda a gestão do mercado, todo o cenário do mercado, tá? E é importante ele estar atrás desse decreto, porque o decreto, né, que foi feito regionalmente em 17 de 5 de 2018, isso ainda foi na gestão do Michel Temer, né? Ele teve uma nova edição esse ano, tá? Para mostrar o quê? Para mostrar que realmente está tendo um esforço por parte aí dos órgãos de governo de realmente fazer com que haja essa disseminação da metodologia BIM
dos sistemas de gestão BIM aí dentro da área da construção civil, tá? Então, assim, esse decreto, né, ele visa ordenar o uso do BIM para as obras públicas, tá? Ele estabelece uma linha onde ele tem aí fases aí de implementação. Nós estamos no meio dessa fase de implementação, tá certo? Para quê? Para justamente que as obras públicas, né, que são o nosso grande calcanhar de Aquiles, né, porque elas são obras muito grandes, né, muito complexas, que envolvem muitos recursos. Então, eu tenho que ter um sistema que permita que eu possa controlar isso melhor e consiga fazer uma gestão mais integrada disso, tá? É difícil, tá? Não é uma tarefa fácil. Mesmo fazendo essa integração, não é uma coisa que você faz da noite para o dia, mas acaba sendo uma estratégia que você adota para tentar melhorar o cenário da construção e tentar aí trazer ganhos aí efetivos, realmente que você consiga melhorar aí o cenário da produção no geral, né? Então, assim, o decreto, ele traz aí uma série de questões que têm que ser seguidas, tá certo? E ele está vinculado aí ao Ministério da Indústria, da Infraestrutura, hoje, tá? Para justamente ordenar aí como que isso vai acontecer, certo? Essa estratégia, né, chamada estratégia BIM-BR, ela é uma estratégia que busca realmente fazer com que os projetos públicos, eles aí de forma escalonada, né, que eles adaptem e abracem os sistemas BIM, as tecnologias BIM, para poder melhorar aí de forma geral os processos de projeto, tá legal? De maneira geral, né, quais são os objetivos aí da estratégia MBR, né, com o decreto? Difundir o BIM e os benefícios, tá? Num cenário que hoje, né, nós temos aí muita dificuldade na gestão dos recursos públicos, das obras públicas, o BIM pode ser uma ferramenta para ajudar um gestor a tomar decisões, tá? Eu sempre enfatizo isso, por quê? Porque todo mundo que está aqui participando é da área da engenharia, da arquitetura, então, assim, o BIM, ele jamais vai dispensar o profissional. Então, realmente, o profissional tem a atuação, né? Então, a função do software, enfim, da ferramenta, é difundir o BIM, seus benefícios, tá? Fazer com que o setor público ele consiga ir adotando o BIM ao longo do tempo, tá? Meio que criar condições favoráveis, né, no âmbito legal aí para você ter investimentos públicos e privados em BIM, soluções BIM, tá? Estimular capacitação. Então isso vai exigir por parte nossa, né, de profissionais aí, a questão de aprender novas ferramentas, novas metodologias para poder realmente estar atuando aí. E propor aí atos normativos que possam aí realmente vir a contribuir aí para o cenário do BIM e para o ganho do BIM aí no mercado brasileiro, tá? Houve até normas técnicas também. Então, assim, né, todo o BIM, ele naturalmente, né, como todo sistema de gestão, ele vai criar procedimentos. Então, o mercado tem que se organizar, tem que definir procedimentos, enfim, tem que definir formas de realmente ir ao encontro dessa tecnologia, tá? Existe a proposta do desenvolvimento de uma plataforma, uma biblioteca nacional de BIM, tá? Porque a base conceitual que você tem no BIM acaba sendo justamente a família, né? A família é o componente, que lá no AutoCAD era o bloco, por exemplo, né? Então é importante por quê? Porque quando você tem uma biblioteca de componentes, por exemplo, você tem um pouco mais de segurança com relação àquilo que está sendo modelado, tá? Que é realmente algo difícil. Acho que o grande problema que você tem é justamente estar usando
componentes que sejam confiáveis, aí, que sejam adequados para o seu projeto. Nisso eu faço uma ressalva, tá? Mesmo, assim, para coisas muito mais simples, como na época do AutoCAD ainda, né? AutoCAD, que era o meio de projeto mais comum. Para quem faz projeto, você sabe que, assim, se você tem uma ferramenta que, por exemplo, você tem o seu tipo de projeto, você tem os seus blocos, vamos dizer assim. Então, o seu bloco, você sabe que você pode colocar aí 100% no pedra que você tem noção do que está fazendo, tá? Já quando você pega um bloco da internet, lógico, ajuda pra caramba e tal, mas pode ser que ele não seja 100% aquilo que você precisa. Vai ter que fazer alguma edição em cima dele. Então, eu acho assim que para quem está nesse cenário do BIM, né, você, lógico, ter as bibliotecas é interessante, é muito importante haver essa informação, só que isso vai também exigir que o profissional faça, enfim, aí os seus ajustes, que ele faça pequenas modificações pensando no projeto que ele está desenvolvendo, tá? Então, o decreto, ele traz aí pontos muito claros para a implementação BIM, tá? O que é interessante justamente é isso, é você perceber que ele foi feito em 2018, e em 2020 ele está sendo reeditado, sendo ajustado para as nossas realidades aí, o que vai ser feito, certo? Para quem está aqui na videoconferência, eu coloquei um print do que é o portal lá, onde está tendo o portal da implementação BIM, da estratégia BIM BR. Então, assim, o que é muito importante, a gente sempre tem em mente que é uma legislação que ela começou lá, que foi a Lei 9377, ainda na época do Temer, tá? Teve um segundo decreto, 9983, na gestão do Bolsonaro, e um último agora também na gestão do Bolsonaro, que é esse que eu trouxe na apresentação, tá? Então, assim, eu acho isso já um aspecto muito positivo, tá? As pessoas geralmente são um pouco pessimistas, né? O que vai ser da economia? Como que vai retomar e tudo mais. É lógico, nós estamos num momento que é muito incerto, você não tem nada muito definido. Mas você vê que a estratégia BIM, ela continua em andamento, tá? E ela pode ajudar a resolver problemas que foram muito críticos no passado. Então, isso eu acho um aspecto muito positivo quando você fala da questão do que vai ser o futuro, né? Porque acho que ter essa base legal, você ter uma plataforma consolidada, tudo isso vai significar que você vai ter um cenário mais controlado, tá? Um cenário mais controlado, ele é interessante, tanto para o poder público, tá? Quanto para o privado. Porque muitas obras aí, públicas, né? Elas obviamente, vão ser executadas por agentes privados. Se eles têm um domínio sobre o que vai ser executado, tem muito mais informação, a informação não é incompleta, você tem uma tendência de ter menos problema com relação não vai conseguir cumprir o contrato, aditivos, você vai conseguir diminuir um pouco sobre esses quesitos, né? Mas lembrando que, assim, as obras de construção civil, elas são super complexas, elas envolvem muitos agentes. Então, assim, apesar de você, quando você está estudando o BIM de forma teórica, ele meio que te levar para um caminho que você acha que você vai conseguir dominar todas as variáveis, na minha opinião, como engenheiro, como arquiteto, eu acho que você não deve ser tão radical assim. Ainda existem problemas que são típicos da execução e que ainda podem acabar saindo fora de controle. Eu acredito que o BIM pode ajudar você a diminuir bastante esses imprevistos, tá? Para você não errar 50%, como aconteceu muitas vezes aí na história das obras públicas, né? Mas eu acho que, assim, dá para você
ter um pouco mais de controle e conseguir tocar isso de uma forma mais interessante e com menos imprevistos, menos variáveis aí no meio do caminho. Tá legal? Aí tem algumas metas aqui do governo, né? Para quem está acompanhando aqui pela videoconferência. Então, assim, a meta é que a partir do ano que vem, tá? Você já tenha os projetos aí das disciplinas de arquitetura, de hidráulica, instalações, elétrica, que você já tenha isso modelado e que você possa fazer extração de informação, tá? Então, isso é um passo quilométrico, tá? É uma coisa muito ousada, porque a gente tem aí um curto período de tempo para isso. Mas eu, como engenheiro, vejo que o caminho realmente é esse. Você tem que realmente puxar a corda para o mercado poder ter esse movimento natural e ir para frente e poder aí realmente seguir e poder melhorar e tudo mais, né? Assim, a execução da modelagem, ela não é tão complexa. O que eu acho que é mais complexo aí é você já falar de quantitativo. Porque quantitativo exige que você tenha toda a cadência de informação de família, de características, de informações muito definida, tá? E isso não é uma coisa que você faz tão tranquilamente. Realmente é uma coisa que exige um trabalho, uma configuração prévia e tudo mais. Então, assim, vamos ver se a gente consegue já nas obras públicas aí, né, para o próximo ciclo, que a gente tenha isso, né? Aí a previsão para 24 é que você já tenha fazendo também a parte de custos, né? Então, que você consiga fazer planejamento, execução de obra, orçamentação aí, e que você tenha aí fazendo, também começando a fazer a parte de as-built, da parte da gestão da obra, né? Para lá em 28 já está fazendo todo o ciclo dentro do BIM. Porque eu acho que tem que ser muito analisado, né? Assim, realmente é uma coisa que o mercado vai ter que dar o desenho, vai ter que se entender aonde que se quer chegar. É que assim, aqui não existe automatismos. O automatismo vem a partir do momento que você fez uma atribuição correta. Então, tem aqui dois grandes amigos meus, a Derli e o Renan, estão ali, o João também que está aqui, que na parte de infraestrutura. Vocês vão lá e fazem lá, por exemplo, uma rede de drenagem. Eu preciso entender realmente que tipo de informação eu preciso colocar nessa rede para poder entregar ela para o cliente. E o que o cliente precisa fazer com isso depois de pronto. Porque se eu tiver que, por exemplo, colocar um volume imenso de informações aí, seja no modelo, seja no componente e tal, isso vai significar hora homem de alguém lá no computador colocando e modelando isso, tá? Então, o que significa isso? Significa que a gente vai dar muito, que você vai ter um custo muito alto. Então, assim, eu vejo que assim esses prazos são interessantes, sim, mas eu também vejo por um lado assim de quem já trabalhou em construtora, já trabalha com clientes e tudo mais, que você começa a perceber que assim os tempos são diferentes, sabe? Muitas vezes eu vejo hoje as pessoas encantadíssimas do BIM falando só de modelagem arquitetônica. Então vai lá, faz um 3D da residência lá e nossa, uau, que lindo. Mas o BIM mesmo seria outras informações, não apenas a questão da arquitetura, que é o primeiro, né? Você vai ter outras disciplinas que são tão importantes quanto e que interferem tanto quanto. Então eu percebo que assim, o mercado vai meio que se acertar aí com relação a isso. Ele vai aí meio que definir o que vai ser feito para ver até que ponto vale a pena você modelar, sabe? Qual que é o teu objetivo? Porque se for uma modelagem para você depois não fazer nada com ela, não adianta, tá?
Quando você fala que em 2028, né, que ele fala na questão de planejamento, né, para quem está aí em obra, sabe que muitas obras, tá, elas não têm um planejamento no papel. Elas até têm, mas ele fica na gaveta, tá? O engenheiro de obra, junto com o gestor, ele, por conta própria, lá, com a expertise dele, vai administrando e tal, mas não é uma coisa tão real time, assim, sabe? O dia 22 de janeiro está concretando a laje. Realmente, se você for lá, está acontecendo isso. Pode ser que está descompassado, isso é normal acontecer. Então, para isso poder acontecer, você ter uma gestão aí tão real time e tudo mais, você vai precisar de também ter ferramentas lá no canteiro que permita que você dê input de informação. Porque uma coisa é no escritório, você está fazendo um projeto, modelei, fiz tudo, gerei as pranchas de projeto e levei isso para o canteiro. Ok, isso é tranquilo de fazer. Agora, quando você está no canteiro e você tem que, por exemplo, dizer, olha, estava previsto para hoje a concretagem, mas choveu, então não vou poder concretar, vou ter que concretar amanhã. Essa informação aí, para você colocar ela dentro do modelo, não é tão simples assim. Você tem que ter outros recursos tecnológicos. Então, você fala também de mudar o aparato tecnológico lá do canteiro. Então, eu vou ter que ter tablet no canteiro, vou ter que ter um computador, como que vai ser feito? Vai ser um aplicativo no celular, que eu vou dar um input da informação lá? Então, assim, tudo isso são possibilidades. Então, assim, mas para isso acontecer, você tem que realmente ter outras ferramentas que vão trabalhar aí de forma integrada, enfim, vão garantir aí que a gente tenha um ganho mais significativo, tá? Quais são as metas do decreto, né? Então, assim, ele quer aumentar a produtividade em 10% das empresas de construção. Assim, se você pega a produtividade das empresas de construção e você coloca ela comparada a outras indústrias, a nossa é muito baixa, tá? Porque a gente tem muita perda, muito desencontro de formação e tudo mais, tá? Lógico, né? Você pega ali uma fábrica que ela tem uma linha de produção super fechadinha, toda robotizada, é muito complicado você querer concorrer em relação de produtividade, né? Acaba sendo muito mais fácil você controlar uma fábrica fechadinha, né? Do que você ter um projeto aí que vai ter N variáveis, vai ter N pessoas, todo mundo aí querendo interferir, um não entrega, o outro não foi. Então, tudo isso interfere, tá? Então, a lógica da implementação é aumentar em 10%, tá? Isso aí está espelhado no que mundialmente se consegue aí, em média, na produtividade, quando você fala de implementação Lean. Então, assim, aí você está falando assim, de um ganho de produtividade, por quê? Porque você começa a ter menos erros, tá? Porque a pior coisa que pode ter é você estar, enfim, num cenário que você está lá tendo que refazer serviços, refazer coisas. Acho que esse é o pior cenário que pode ter, né? Então, realmente, você ter uma rotina com começo, meio e fim, sem ter grandes interferências, você acaba tendo muito mais ganho mesmo, tá? Diminuir os custos, no geral. Você fala aí que você consegue diminuir na casa dos 10% os custos de produção, porque você tem menos erro. Então, com menos erro, eu consigo ter menos custo, tá? Pretende-se aumentar em 10 vezes, né, a adoção do BIM. Então, hoje se fala aí de 5% do PIB da construção adotar o BIM, tá? Então, quer que se 50% aí se adote o BIM. Lógico, a legislação foi pensada para obras públicas. Então, se a obra pública ela adota o BIM, naturalmente a cadeia vai acabar adotando por consequência, né? Porque você vai ter várias empresas que elas vão se adaptar. Por quê? Porque elas querem prestar serviço para outra que presta serviço para o governo, que é a terceirização, né? Então, isso acaba melhorando aí, mudando todo o cenário, tá? Aumentar o PIB da construção, tá? Assim, porque naturalmente você melhora aí o cenário produtivo, certo?
Aí tem o Beam Roadmap, quem está na Bitcoin consegue assistir um pouquinho, tá? E aí ele envolve questões aí de infraestrutura, de arcabouço legal, tá? Regulamentação, investimento, capacitação, indução, né? O governo criar esse mercado que possa, enfim, aí responder a essa questão da implementação do BIM aí no médio, no longo prazo, tá? Então é muito interessante porque é realmente uma estratégia bem montada, tá? Ela é muito ousada, realmente, mas pensando que eu vou ter por detrás desse esquema todo, né? Empresas muito grandes, então realmente isso acaba sendo algo muito mais factível, né? Porque realmente não é só o microempresário, é realmente o empresário de grande porte também participando disso e com isso levando todos nessa cadência aí de integração de processos, certo? No mundo, né? Como que é a implementação BIM aí no mundo, né? Então, assim, no Brasil, assim, como eu falei, né? A Autodesk no Brasil, ela está desde 2006, mais ou menos, oferecendo o Autodesk Revit, tá? Ele ainda era uma versão bastante americanizada, então ela foi pega lá do mercado americano e trazida para cá, tá? Então, os profissionais aí tinham muitas dificuldades, a questão de compatibilidade, de unidades, enfim, mas isso foi se resolvendo ao longo do tempo, tá? Tem esse caso aí de Santa Catarina, tá? Que realmente aí adotou o BIM nas obras públicas, tá? Assim, os cenários são um pouco diferentes, né? Aqui no Brasil, você tem um mercado público muito consolidado, onde vão atuar aí diversas empresas e tudo mais, e você também tem grandes players, né? Então, a estratégia também não é só você pensar só no governo, né? Mas nesses big players que vão acabar atuando junto com o governo, né? Por isso que é interessante essa estratégia de Santa Catarina, porque ela também pensou nos big players, para eles poderem aí ter um rumo de como implementar o BIM aí no cenário deles, tá? Nos Estados Unidos, aí, na ordem de 70% das empresas adotam o BIM, tá? Agora, o cenário americano, ele é um pouco diferente do cenário brasileiro, tá? Porque tem muita coisa no cenário americano, né, nos Estados Unidos e tal, que é feito por órgão público ou ligado a órgão público, tá? E são big players que têm as suas regras. Então, para um cenário desse, a aderência do BIM acaba sendo muito mais imediata, porque eu não posso ter tanto erro, não posso ter tanta variável assim. Preciso ter um cenário um pouco mais fechado, né? Na Rússia também, eles também estão aí implementando, usaram as Olimpíadas de 14 aí para poder projetar os estádios deles e tudo mais, isso foi muito legal. No Reino Unido também, eles são aí dos precursores aí da implementação do BIM, da melhora do processo de projeto em relação a outros sistemas aí, tá? A China também. A China ela é um player à parte, né? Porque como é um mercado hiperaquecido, assim, quando a China está mal, ela cresce 3, 4%, aquela coisa maluca, né? Até mais. Então, assim, eles realmente têm aí usado o BIM de cada forma mais sistêmica. Durante o doutorado, eu estudei muitos artigos e muitos autores sobre a questão do BIM e tudo mais, como é o que eu estudei, né? E assim, se você pega os artigos científicos hoje sobre BIM, grande parte deles envolvem pesquisadores da China, tá? Então ela se posiciona realmente como um big player na questão da implementação BIM. Singapura também está ali na Ásia. A América do Sul tem aqui o exemplo do Chile, né, que já aprovou em 16 aí o uso nas obras públicas, tá? Na Noruega, desde 2010 que ela implementa, a Holanda em 2011, a Alemanha também, e a Finlândia também.
Esses países, né, que estão ali na Europa e tudo mais, eles têm por detrás, assim, do cenário deles de produção, uma coisa que nós não temos aqui no Brasil, tá? Porque esses países, eles se acostumaram, nós vamos dizer assim, vai, não é o correto, mas é preciso entender. Eles se acostumaram a ter que produzir muito e muito rapidamente. E você só vai conseguir produzir muito e muito rapidamente, porque sei lá, um terremoto, teve uma guerra, teve alguma coisa assim, usando procedimentos ou componentes prontos, tá? Então, se você observa as construções desses países, grande parte delas, elas não são tão artesanais, elas são realmente mais pré-fabricadas. Elas têm coisas mais prontas nelas, né? Então, nesse cenário, você tem que ter uma evolução do departamento tecnológico, não tem como, tá? Por quê? Porque você vai estar ligado a uma indústria, a alguém fazendo, então, naturalmente, isso te leva a ter essa evolução, tá? Então, esses países aí da Europa, quando você começa a ler sobre BIM e tudo mais, ver como ele está se desenvolvendo, eles sempre são notórios nesse aspecto, de realmente de terem sido precursores. Mas existe essa questão também de eles terem uma construção mais tecnológica do que nós aqui no Brasil sempre tivemos. A nossa construção acaba sendo mais artesanal, ela acabou indo para esse desenho mesmo, tá? Agora sim, eu acho que a gente tem que sempre ter senso crítico, tá? Quando você fala de investimentos em construção, por que todo mundo fica muito animado quando você vê o governo falando de investir em infraestrutura ou em construção, por exemplo? É que é um investimento que ele irradia. Então, assim, ele gera um ganho na economia, assim, escalar, tá? É diferente você investir, por exemplo, em uma indústria, tá? Muito fechada, porque ali só vai trabalhar uma pessoa muito específica e tudo mais. Então, os investimentos em construção, eles podem reparar, eles têm esse efeito, porque na época lá da antiga PAC, da era do Lula, da Dilma, o que eles fizeram? Eles jogaram muitos investimentos, tá? Isso e por que aquece? Porque você gera emprego aqueceu-nos em cadeia. Essa é uma característica nossa, tá? Existe negativo, que são os flexos, você perde do outro. Né? O que eu recortei aqui para vocês, né? Então, assim, teve essa evolução do decreto BIM, né? Que eu achei muito legal quando eu ouvi isso do governo, porque realmente não foi algo que se engavetou. Ele realmente está em andamento aí, tá? Ele vai significar, obviamente, um ganho no longo prazo para todas as cadeias produtivas. Então, realmente é interessante isso para nós. E isso também nos posiciona em relação a outros mercados, porque se a gente tem a experiência BIM aqui, isso pode indiretamente trazer investidores para querer trabalhar aqui e tudo mais. E como a gente é movido muito também a dinheiro de fora, eu acho que vale muito a pena esse tipo de situação, tá? Crise Covid, né? A gente está passando pela Covid, está todo mundo de quarentena, em stand-by, vários acontecimentos políticos e tal, que a gente não vai entrar no mérito aqui. Mas aí surgiu, no meio aí da semana passada, uma sinalização de um novo programa de investimentos aí, né? Eu coloquei até aqui, né, entre aspas, né, uma inspiração lá na PAC do passado, só inspiração, tá? Porque o governo disse que não é a mesma coisa. Mas, enfim, o que importa? O que importa para nós é que é um investimento na área da construção civil, graças a Deus, certo? Então, a previsão aí é de você ter aí até 300 bilhões de investimentos, tá? Estou falando aí a ordem de 30 bilhões de investimentos de dinheiro público e depois de 250 bilhões de contratos aí de concessão
para o privado, né? Então, assim, a perspectiva é a criação de 1 milhão de empregos. Então, assim, existe muita chance realmente disso ganhar corpo. Lógico, isso está no começo ainda, vai ser muito discutido, vai ser ajustado e tudo mais, tá? Mas o investimento em construção, ele é um dos carros-chefe, que pode, assim, realmente ajudar o Brasil a superar essa fase difícil que a gente está passando agora por causa da Covid, tá? Só que assim, só que eu sou muito crítico, tá? Então não adianta falar que isso foi por causa da Covid, porque não? Porque as coisas estavam muito ruins desde o ano passado. O governo não consegue emplacar uma questão de atrair investimentos, o dólar estava lá nas alturas, tá? Então, assim, realmente a coisa estava muito ruim. O Covid foi o que faltava para a coisa travar e parar de uma vez. E agora ela parou. Então, assim, a única maneira que tem da gente poder ter a economia começando a ressuscitar novamente é você ter investimentos privados ou investimentos do governo. O privado vem a partir do momento que ele enxerga um cenário mais organizado. Então, se você tem um cenário mais organizado, se você tem leis claras, você tem um decreto BIM acontecendo aí, tudo isso ajuda você a ter mais confiança de que vale a pena investir no país. É o que todo mundo espera, tá? Mas, aí eu montei um slide bonito aqui, certo? Eu trouxe umas coisas assim, né, que para quem está na casa dos seus 35 anos ou mais aí, viveu isso que eu vou falar agora, né? E assim, porque às vezes quem é muito novinho não tem essa ideia, não vivenciou isso, né? Mas assim, na época da PAC, né, que teve a PAC 1, PAC 2 e tudo mais, o governo aí abriu linhas de crédito, investimentos em larga escala para as empresas e tal. Isso deu o aquecimento da economia e foi uma época muito boa realmente, tá? Só que para quem está na área da construção, a gente sabe que era o caos, tá? Então, assim, isso você não ouve no noticiário, tá? A Sandra Nemberg não fala sobre isso, mas, assim, é muito complicado porque quem estava aí nas linhas de produção dos edifícios e tal, sofria com o quê? Primeiro, mão de obra. Então, assim, era uma falta de mão de obra absurda, tá? De todas as escalas. Então, se você tinha lá você estava tocando a obra de um prédio e você tinha uma equipe lá de 20 colaboradores. Toda semana você tinha baixa. Ele ia para outra obra, ele estava pagando R$ 100 a mais e ele ia para aquela obra. Isso acontecia muito, tá? Então, assim, mão de obra, seja especializada também, pessoas muito sem qualificação, gente que nunca tinha atuado na área da engenharia por fazer projeto, não sabia o que estava fazendo, fazia tudo errado. Então, assim, era o caos, tá? Falta de insumo. Então, assim, não tem aço. Tá acabando o cimento. Então, assim, era muito difícil de gerir aí, de administrar isso, tá? É, Então, um cenário que se pensa, nossa, que legal, vai trazer dinheiro. Sim, vai trazer dinheiro, com certeza, tá? Mas não necessariamente quer dizer que você vai ter todos os ganhos ali, né? Você também tem problemas estruturais no país que não se resolvem com o tempo, tá? Só um minutinho, pessoal. Deixa eu começar outra live aqui. Isso, voltou. Então, segunda parte, né? Falta de insumos. Faltava muito material, então, assim, tinha-se um problema muito sério da falta de você não conseguir, então, por exemplo, concreto. Você tinha que ir lá fazer uma programação de concretagem e simplesmente você não conseguia ter concreto. Então, muito sério isso. Falta de energia. Então, assim, você pega os noticiários daquela época da PAC, você percebe aí que faltava energia,
Aí, e a energia é complicado, porque se falta energia, você não consegue, a indústria não produz e tudo mais, então isso trava tudo, tá? É um problema que ainda persiste, porque assim, porque por enquanto tá ok, ninguém está consumindo, todo mundo em casa, as fábricas paradas. Se começa as fábricas de novo a produzir, a você ter demanda, você vai sentir, sim, essa questão da falta de energia, tá? Transportes. Então, assim, isso é um problema sistêmico que tem no Brasil, que é a falta de transporte e de logística, tá? Então, não existe uma rede aí de transportes, seja rodoviários, ferroviários, consolidada, tá? Então, isso faz com que você tenha que usar demais o modal rodoviário, e aí isso gera muito problema, porque o modal rodoviário ele é extremamente caro, então os produtos acabam ganhando um valor muito alto, né? Então você perde competitividade, tá? Dentre outros N problemas que tem aí. Saneamento básico, então não preciso nem falar, né? Então no Brasil a gente sofre muito aí com as questões dos recursos naturais e tudo mais. Indústria da extração, então, assim, a gente viveu o caos que foi Mariana, Brumadinho, sabe? Então, isso é um problema muito sério. Então, a partir do momento que você é um país exportador, que só exporta, você acaba entrando num ciclo muito perigoso, né? Porque os recursos naturais, eles são finitos, não dá para você simplesmente extrair eternamente. Então, tem que ter uma lógica, tem que ter uma cadência disso, tá? Então, tudo isso sempre impactou no nosso cenário, tá? Na época aí que teve as PACs, né? Eu estava muito sobre isso, tal, tá fazendo mestrado, e os autores que eu lia, né, discutiam, né? Vários autores aí consagrados no Brasil, não vou lembrar agora de cabeça, mas assim, mas diziam, eu preciso realmente fazer com que o Brasil cresça. Só que, por exemplo, muitas vezes você não conseguia crescer como a China crescia, como outros países cresciam, justamente porque você não tinha mão de obra, sabe? Porque nossa indústria da construção é uma indústria muito manual. Então, assim, naturalmente a indústria da construção, com o decreto BIM também, ela vai entrar num processo lento aí de racionalização, e o BIM pode ajudar a melhorar o processo de projeto de gestão, tá? Melhorando o cenário geral aí. Mas ele não é só o único, tá? Você vai ter aí realmente que ter outras coisas que possam ajudar e possam melhorar nesse cenário aí, tá? Eu acho assim que eu queria fechar realmente com essa fala, né, desse programa de investimentos aí do governo. Realmente tem uma tendência de dar muito certo e fazer com que a gente possa superar um pouco aí essa fase que a gente está passando. Mas isso vai exigir ainda da gente qualificação, gestão e gestão da informação, para poder realmente conseguir fazer com que isso ganhe vulto aí no médio e no longo prazo, tá? É uma crise muito séria, assim como há tempo nós não passávamos, o mundo não passava, só que ela é uma crise que o mundo inteiro está passando, tá? Então, sair dela não vai ser tão fácil, porque nós temos um mercado interno fantástico, muito grande, só que os grandes players do Brasil, eles vendem coisas para alguém. E se esse alguém não estiver consumindo, a gente não vai conseguir ter, ou não está consumindo tanto, vai impactar na gente. Então, realmente, o cenário é a gente administrar isso e tentar levar da melhor forma possível, tá? Mas eu acho que a gente tem que sempre ter isso em mente, que os investimentos em construção vão ser fundamentais e eles vão depois trazer para a gente problemas que vão ter que ser resolvidos, administrados aí, de alguma forma. Tá certo, pessoal? Então, esse é uma conversa que eu queria ter com vocês, tá? A gente vai ter esse mês todo do Maio BIM aí, toda sexta-feira, um assunto diferente, tá? Na semana que vem vai ser o Pedro, que ele vai apresentar para vocês aí as soluções que a Autodesk tem
para o mercado aí da EC, que relacionam com o BIM, tá? Aí na terceira semana vai ser o engenheiro Wagner Calegari, que ele é da Múltiplos, da CIP, e ele vai fazer aí, numa primeira conversa, uma demonstração aí das ferramentas CIP para BIM. A CIP tem um catálogo maravilhoso de BIM. Então, assim, eles têm muita ferramenta, muita coisa legal, para quem é engenheiro, principalmente, tá? Então, assim, eu acho que vale a pena. Vai ser um dia ele vai falar sobre as ferramentas BIM em geral. E aí, para fechar o mês do maio BIM, ele vai falar sobre o CIPCAD, que é um software de cálculo estrutural que trabalha em BIM, tá? Que eu acho que é fabuloso e realmente vale a pena esses participarem, tá certo? A gente está também, agora, em função da Covid, a gente está fazendo treinamentos pela internet, tá? Então, assim, a gente está com o nosso catálogo aberto de cursos, então olhem lá, a gente está com descontos específicos para quem está fazendo curso esse mês. O que é legal no nosso curso é o seguinte, vou fazer um pouquinho aqui de explicação de como a gente está fazendo. Está sendo bem diferente do que eu vejo por aí. A gente tem o curso em tempo real, tá? Então, vocês fazem aí o curso com um professor que está ali interagindo com você e tal, então você vai fazendo com ele o curso durante os dias. As aulas são todas gravadas e aí a gente coloca esse material dentro do nosso ambiente virtual. A gente tem um ambiente virtual que é o Moodle, acho que a gente vai tem que toda essa questão do ambiente virtual, a gente tem os materiais e tudo mais, então a gente coloca ali os links, os materiais. E o que é bacana, você consegue acessar essa interface aí durante 12 meses, tá? Então, quer dizer que se você fez o curso hoje e tal, legal. Depois você quiser ver o curso de novo, você pode ir lá, assistir de novo tal. E o canal de dúvidas fica aberto. Então, se você quiser entrar com... Enfim, se você quiser acessar lá e assistir de novo, você consegue assistir e consegue tirar dúvida com o professor. Ele consegue te dar um suporte aí, tá bom? Então, essa é a nossa proposta do EAD. Então, você consegue ter aí um acompanhamento aí de 12 meses das suas possíveis dúvidas aí do curso que você realizou. Isso é uma coisa que dá um suporte legal para vocês, tá certo? Quando quiser saber de curso e tudo mais, manda mensagem lá no site, tá? Ele tem um canal direto lá de comunicação, tem o nosso WhatsApp, o Felipe está lá em tempo real, ele consegue atender vocês aí e tirar as dúvidas, tá bom? E nesse mês a gente tem uma promoção bem legal de desconto, tá? Então tem aí descontos para esse mês acontecendo. Então, se vocês quiserem aí, indiquem para os amigos aí, aquele amigo seu que está querendo fazer e não sabe se faz e tal, e está agora meio que de quarentena em casa, entra lá, tá certo? Entra lá, dá uma olhada. É realmente uma oportunidade que a gente tem de se qualificar. Eu acho assim que no cenário que a gente está hoje, para você poder prospectar aí novos clientes, novas oportunidades de trabalho, realmente você precisa realmente de estar bem qualificado, tá? Então, realmente, os amigos que eu tenho que trabalham em empresas e tudo mais, todos são enfáticos nisso, né? De que realmente precisa estar qualificado, estar preparado para essa onda, que eu acho que ela realmente pode fazer com que você ganhe oportunidades aí. E realmente também superar, né? Porque, assim, o BIM, ele é uma ferramenta imensa aí, sabe? Tem muita coisa que pode ser feita. Então, eu acho que a gente pode aí, com isso, ganhar aí efetividade e outras áreas de atuação, além da questão só da modelagem em si. Tá legal? Então, pessoal, ó, como estava lá no anúncio, né? Para quem participou aqui do webinar aqui pelo Google Meeting, eu vou já fazer um sorteio de uma bolsa de estudos, tá? A gente anotou o nome de vocês aqui e vamos fazer o sorteio e na segunda-feira a gente divulga, tá certo?
Já estou convidando vocês para o próximo webinar, que vai ser com o Pedro, tá? Então, assim, participem aí, chamem os amigos e tal, marca a gente aí nas redes de vocês. E sempre que precisar, conta com a gente aí, tá? A gente está à disposição. Eu agradeço a todo mundo aí que está na live aqui, que eu estou fazendo pelo Instagram. Ô Mari, manda uma mensagem lá pro Felipe, aí ele já conversa com você, tá bom? Devilau, Roger, obrigado pela participação aí, tá? Muito legal vocês estarem participando aí, Diego, Guilherme, Carla, Edson. E aí, o que precisar aí, estamos na luta. O Renan tinha feito uma pergunta lá, se o Renan tá por ainda aí, da questão de bibliotecas, né? Então, assim, Renan, não sei se você ainda tá por aí, mas essa é a grande briga que a gente tem com relação à implementação BIM, tá? O ideal seria ter o quê? Seria, por exemplo, fazer como alguns órgãos estão fazendo. Você pega, por exemplo, o FDE, aqui em São Paulo, ele criou uma biblioteca dele, de componentes, enfim, para quê? Para quando um arquiteto fosse lá fazer um projeto para eles usassem aqueles componentes, tá? E realmente vai ser tudo mais controlado. Só que, lógico, né? Isso é um investimento de pessoal, é um investimento de dinheiro, e que enfim, né, os profissionais aí usam, ou melhor, né, as empresas têm, né? Então, infelizmente, vai acabar sendo algo meio assim, meio esquisito mesmo. Eu acredito que assim, que dinheiro gera dinheiro, né? A gente quer queira que não está numa fase muito fria. A partir do momento que você tiver mais investimentos na construção e tudo mais, eu acredito que isso mude e que realmente a gente consiga ter aí os órgãos públicos, de repente, desenvolvendo suas próprias famílias, seus componentes, para estar padronizando, tá? Mas aí depende muito da lógica do órgão público. Tem órgão público que ele realmente tem uma lógica de gestão mais cadenciada, já tem órgão público que não. Então, isso realmente vai ser uma coisa meio aqui no andar aí, tá certo? Então, aqui eu estou vendo que está participando aqui pela web Ariel, Cláudio, Davi, Jennifer, João, grande João, Pamela, e o Pedro e o Felipe. E o Vitor, certo? Então, gente, obrigado pela participação aí. Vocês têm alguma dúvida? O pessoal que está aqui pelo webinar, quer mandar alguma mensagem? Pode mandar aí pelo chat, eu vou respondendo. Eu vou encerrar agora a live, tá? Agradeço todo mundo aí que participou e quero convidar vocês de novo a acessar nosso site, ver lá os cursos, a gente está com um portfólio bem bacana de cursos, indica para os amigos aí, vamos tornar essa quarentena aí uma quarentena boa para a gente poder colocar os conhecimentos em ordem aí, tá bom? Então, pessoal, até a próxima, tá? Coisa dá um toque. Grande abraço. Vamos lá. Pergunta do Ariel sobre o decreto. Então, assim, o decreto, Ariel, ele é sempre uma lei maior, né? Então, assim, o decreto, ele vai ter que ser depois regulamentado para você meio que dar um desenho para aquele segmento que ele vai ser aplicado, tá? Então, assim, como que é essa obrigatoriedade? Se você acessar, está acontecendo isso agora já, se você acessar um edital por exemplo, aí de um órgão público que está pedindo projetos e tudo mais, você vai perceber que lá vai dizer que obrigatoriamente tem que ser feito em BIM, tá? E aí vai estar nesse escopo do edital, ali da licitação, o que ele quer que seja feito, tá? Então, isso está sendo feito dessa maneira. Pode ser que com o tempo isso mude, seja mais regulamentado, mais específico, mas por enquanto está sendo ainda de forma muito geral mesmo, tá? Ele é pedido ainda de forma geral, tá legal?
Gostaria de agradecer aí a presença do Cláudio, obrigado aí pela presença. A Jennifer, obrigado, viu? E conto com vocês aí na próxima, beleza, Ariel? Obrigado pela participação aí e conto com vocês na próxima, beleza? Até mais.